Olá, tudo bom? Estamos aqui então hoje para a gente estudar a disciplina Processos Biotecnológicos, né? Essa disciplina ela é muito interessante e nós vamos então compartilhar esse conhecimento com vocês. Na biotecnologia, é um campo de trabalho multidisciplinar, como podemos ver, não é verdade? Então, nós temos a interação da biotecnologia industrial com vários campos de conhecimento. Dentre eles, eu citei alguns para vocês aqui. Nós temos uma interação com a biologia, com a química, com a engenharia química. E aí, no centro, então, nós temos a biotecnologia industrial, onde nós temos a interação de todos esses ramos de conhecimento, não é verdade? Então, o que é biotecnologia? Eu coloquei algumas coisas para vocês, alguns conceitos aqui que vai ajudá-los. Então, ele vai permitir, por exemplo, que a indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir antibióticos ou um outro fármaco, não é verdade? Permite também cultivar células vegetais em bioreatores, a produção de diversos setores industriais. Eu coloquei alguns para vocês, como, por exemplo, perfumes, inseticidas naturais. Permite também o tratamento de despejos sanitários, pela ação, então, de micro-organismos. Tudo isso em bioreatores, em lagoas e tudo mais. Então, temos a biotecnologia, né, com conhecimento de bens e também com uma prestação de serviços. Vamos dar uma olhadinha, então, em cada setor. Dentro do conhecimento, nós temos vários tipos de interações, como a microbiologia, bioquímica, engenharia, e dentro de bens, ou seja, seria o produto final, ou seja, seria um bem para os seres humanos consumir, como temos aí alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, pesticidas, né? Temos também agentes biológicos, como a produção de micro-organismos que vão nos ajudar, micro-organismos para a produção de alimentos, não é verdade? E alguns serviços, eu citei aí para vocês, purificação de água, por exemplo, tratamento de resíduos e assim. Então, a biotecnologia, na realidade, transforma nosso dia a dia. Tá? Ela vai nos ajudar a ter plantas mais resistentes a doenças, plásticos biodegradáveis, nós vamos ter a produção de biocombustíveis, ou seja, nós temos várias novas oportunidades, principalmente de emprego, ou seja, vai ampliar o conhecimento, onde vamos ter uma ampliação de conhecimento, onde nós poderemos ter a atuação de em diversos setores de pessoal qualificado, ou seja, recursos humanos qualificados. Aqui eu citei alguns produtos de origem biotecnológica, e aqui temos, então, alguns setores, né? Por exemplo, na agricultura, na química, no meio ambiente, na saúde, por exemplo, na alimentação. Quais são os bens e serviços? Nós temos, então, a produção de pães, queijos, ou seja, alimentos, né? Por exemplo, no meio ambiente, nós temos tratamento de lixo, purificação de água, e na saúde, antibióticos, hormônios, né? Como a gente já havia dito no início. Bom? Então, temos a tecnologia das fermentações como sendo uma produção industrial, né? De bens de consumo. Então, temos aqui a atuação de micro-organismos, né? Esses micro-organismos, para se atuar, a gente precisa, na realidade, de substratos, precisamos de enzimas, precisamos de vitaminas, e tudo isso, então, está aplicado na microbiologia industrial, onde a gente vai utilizar toda essa biomassa, todos esses micro-organismos, todos esses substratos, né, para a utilização de um produto. Né? Então, a gente tem toda a atuação, né, dessa biomassa, desses substratos, tudo para a gente ter um produto final. Então, na tecnologia de fermentações, a gente vai usar
micro-organismos para a gente ter um produto final, ou seja, um bem de consumo. E assim vai, não só na fermentação, nós temos na corrosão outras áreas de atuação, como, por exemplo, a corrosão microbiológica, onde a gente tem deterioração de materiais, produtos materiais biodegradáveis, e temos também na engenharia bioquímica, atuação, então, da biotecnologia na engenharia bioquímica, onde, como, por exemplo, nós temos operação e controle de processos de vários produtos, né? Produtos contínuos, produtos descontínuos de fermentação. Então, na realidade, se a gente for, então, generalizar tudo isso que a gente acabou de falar, a gente poderia, então, dar uma definição de biotecnologia como um conjunto de conhecimentos técnicos e métodos de base científica ou prática que permite a utilização de seres vivos como parte integrante e ativa do processo de produção industrial de bens e serviços. Aí está, então, uma definição para vocês, que vocês vão encontrar em livros, né? Ou seja, a gente implementar todo esse conhecimento, como eu havia dito no início, né? Toda várias áreas de atuação, não é verdade? O químico, o bioquímico, o engenheiro químico, o farmacêutico, né? Esse conjunto, então, de conhecimentos e técnicas para ser aplicado, então, com a utilização de micro-organismos. Micro-organismos, eles podem estar em formato de células ou de enzimas, tudo isso para a gente obter um produto no final, ou seja, um bem, né? Seja ele na indústria farmacêutica, seja ele na indústria de alimentos, ou seja, serviços atuando, né? E temos outros tipos, então, de definição também de biotecnologia. Aqui eu coloquei para vocês a biotecnologia verde, um novo nome, talvez, para vocês, né? Abrange a área de utilização de cultura moderna de plantas. Então, a biotecnologia verde, nós temos atuação, então, na área de plantas, muito importante isso, ou seja, introdução de pesticidas, de herbicidas, ou seja, de micro-organismos, né, que vão ter resistência, principalmente a atuação de fungos, de vírus e assim vai. Ou seja, a gente ter plantas, né, mudadas geneticamente para ser resistentes. E nisso a gente também vai utilizar a biotecnologia, não é verdade? Então tá aí mais uma área de grande atuação que está aí no futuro, né? Tá? Temos também a tecnologia branca, onde esse termo é mais utilizado na indústria química, né, para produzir, então, bioprodutos de interesse comercial aplicando recursos naturais, ou seja, a produção de remédios, de fármacos, né, provindos, então, de plantas medicinais, ou seja, de plantas naturais. Tem aí, então, uma nova área atuando com esse conceito. Um outro conceito também temos a biotecnologia vermelha, aí então é a utilização da biotecnologia na área médica, ou seja, desenvolvimento de novos medicamentos, de chips de DNA, ou seja, sensores biotecnológicos. Como é que a gente poderia então comparar processos bioquímicos de processos químicos? Vamos ver essa diferença? Então, processos químicos é a gente tendo, então, uma matéria-prima, né, atuação de um catalisador, dando um produto B. Aí eu coloquei um exemplo para vocês, por exemplo, um processo inorgânico da metalurgia do alumínio metálico, onde partimos do óxido de alumínio, então, produzindo o alumínio mais O2, que vocês viram aí, produzindo, então, o alumínio metálico. Então, isso aqui são exemplos de processos químicos. E um exemplo, então, de processo orgânico, produção do ácido acetil salicílico. Estamos aí, então, partindo, né, de uma matéria-prima para produzir um ácido acetil salicílico. Temos, então, várias aplicações, mas isso são processos químicos, isso que eu acabei de colocar para vocês não são processos bioquímicos, certo? Usa-se catalisador também,
como a gente pode ver na primeira reação aqui e na segunda reação, mas não são processos bioquímicos, tá? Então, processos bioquímicos, eles são também processos químicos, né, caracterizados, então, por um mecanismo de transformar, né, por meio de um catalisador. Aqui, nesse caso, a gente vai utilizar uma enzima ou um micro-organismo vivo, né? No caso anterior, nós tivemos outros tipos de catalisadores químicos, né? E aqui, então, temos processos inorgânicos, onde temos, por exemplo, a atuação de enzimas, onde nós vamos ter atuação de minérios sulfurosos por bactérias. Um outro tipo de processo orgânico, no caso, a fermentação alcoólica, então, partindo-se, então, da matéria-prima, no caso aqui, um açúcar, né, produzindo álcool, produzindo, então, a sacarose. Então, são processos onde a gente vai utilizar como catalisador enzimas ou micro-organismos ou células vivas, como a gente fala. Viram a diferença? Então, a diferença está no catalisador, certo? Tá? Então, como seriam as características de um processo químico? Normalmente, eles são feitos em fase aquosa, como solvente, tá? Porém, a gente tem condições mais brandas que os processos químicos, porque processos bioquímicos temos envolvidos enzimas e células vivas. Com isso, a gente não pode atuar, por exemplo, em alta temperatura, senão a gente vai degradar o micro-organismo ou a enzima. Então, nós temos processos onde temos lá temperatura, pressão, pH, potencial redox, força iônica, pressão osmótica, ou seja, temos, então, vários tipos de parâmetros atuando. Só que, olha aqui como escrevi para vocês, em faixas estreitas, ou seja, a gente não trabalha com extremos de pH, por exemplo, né, ou muito ácido, ou muito alcalino. Então, a gente, na realidade, utiliza condições, a gente diz, mais brandas, bom? Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês alguma comparação de processos bioquímicos e processos químicos, não? Quando a gente tem um processo bioquímico, a gente vai ter, então, como a gente acabou de citar, condições brandas de temperatura, pressão, pH, nós vamos ter maiores volumes, requerem esterilização, né? Ou seja, a gente tem que ter ambiente estéril, ou seja, tudo muito bem esterilizado para a gente não ter, principalmente, contaminação. Temos que ter catalisadores, no caso enzimas ou micro-organismos, com alta especificidade, né? Porque a gente quer um produto de qualidade, tá? Ou seja, a gente vai ter uma atividade microbiana. Já processos químicos, a gente pode ter condições mais, a gente diz, mais drásticas, ou seja, a gente pode trabalhar numa temperatura mais elevada, né? Não precisa, talvez, tanta esterilidade, ou seja, são condições totalmente diferentes de processos químicos, ok? Aqui eu coloquei para vocês 2 exemplos de processos bioquímicos. Aqui em cima um processo fermentativo, onde a gente parte de um substrato, né? E tendo, então, um produto, certo? Então, são promovidos em sua totalidade por ação de células microbianas vivas, certo? Trabalha geralmente numa fase heterogênea, ou seja, temos vários tipos de coisas ali dentro, né? Então, aqui temos a gente chama isso aqui de processo fermentativo. Já um processo enzimático, como o próprio nome está falando, a gente tem um substrato, nós vamos ter a atuação de uma enzima, e ter um determinado produto. Então, eles são promovidos por ação de enzimas. Da onde vêm essas enzimas? Elas vêm de células de micro-organismos, né? Então, geralmente, esse tipo de processo ocorre numa fase homogênea, tá? Então, tá aí, né? Processos bioquímicos, fermentativos, alguma coisinha assim eu vou passar para vocês em relação ao histórico disso tudo, da onde surgiu tudo isso. Só lembrando que eu
acredito que a grande maioria de vocês tem esse conhecimento, né? Então, são processos químicos conduzidos por células microbianas. Então, um conceito antigo vem lá de Pasteur, né? Bem antigo, lá do século, então, XIX, que são processos químicos através dos quais substâncias orgânicas dão origem a outras substâncias mais simples, por meio de quem? Do metabolismo celular. Então, isso aqui é um conceito antigo, lá de trás, e hoje já se usa, então, processos químicos por micro-organismos, cujo produto pode ser uma excreta de uma célula, a própria célula, ou um componente celular. Então, são conceitos, né, diferentes, né, tá bom? Então, produtos biotecnológicos, volume e valor. Vamos dar uma olhadinha sobre isso, né, em relação a volume. Então, quando a gente tem um volume elevado, geralmente aí a gente tem uma destilação, uma fermentação para produzir, por exemplo, etanol, né, um tratamento de resíduos, geralmente tem um valor mais baixo, porque tem um grande volume para ser tratado. E a gente tem também um produto elevado em um valor intermediário, de um bioprocesso. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, produção de butanol, produção de levedo de panificação, né? E quando a gente tem um volume baixo e tem um valor elevado, ó, um exemplo para vocês, produção de hormônios, antibióticos, vacinas, tem um baixo volume, né, e um valor elevado. Então, são vários tipos, então, para a gente relacionar volume e valor de processos biotecnológicos. Dentro de processos bioquímicos, nós temos etapas fundamentais que a gente vai estudar, né? Então, nós temos o upstream, que são processos, ou seja, antes da matéria-prima, tratamento da matéria-prima. Depois nós temos em si o processo, que a gente chama de process, né? Onde a gente vai ter o reator, onde a gente vai ter o meio de reação, e temos também o downstream process, que é, então, o final, ou seja, depois que a gente tem um produto, nós vamos ter que separar, nós vamos ter que purificar esse produto. Então, são 3 grandes fases, né? O upstream process, o process e o downstream process. Temos três fases muito importantes, e a gente vai ver isso hoje, né? Então, temos aí, inicialmente, o preparo do inóculo, né, onde a gente tem aqui uma fase do processo, onde a gente vai estudar toda essa parte aqui. Nós temos aqui o coração, que seria o bioreator, onde vai ter o fermentador, o controle de todos os parâmetros de processo. Temos a fase também de esterilização do ar para esse bioreator. Temos o preparo do meio para esse bioreator, onde a gente vai colocar aqui a matéria-prima, né, o solvente, e também não teremos que ter a esterilização do meio. Ou seja, temos aqui no meio o centro de tudo, ou seja, um bioreator. E nós vamos estudar, então, neste curso, todas essas etapas aqui separadamente, ok? Vamos lá, então. Então, essa foto, na realidade, é uma foto parecida com a anterior. Eu gosto muito desse slide. Por que eu gosto desse slide? Porque aqui, se vocês derem uma olhada, qualquer processo biotecnológico, ele vai passar por essas etapas, qualquer. Então, qualquer setor, ou seja ele na indústria de alimentos, ou seja ele em tratamento de efluentes, ou seja ele na produção de fármacos, todos seguem essas fases. Então, se vocês têm em mente esse slide, você tem em mente um processo biotecnológico, onde temos aqui na fase inicial, né, onde a gente vai fazer o cultivo do micro-organismo, ok? Onde a gente vai ter o micro-organismo selecionado, nós vamos ter a prepara do inóculo, né? Onde a gente vai, então, partir de uma quantidade pequena e vamos começar a produzi-la, né, numa escala piloto, semipiloto, né, semipiloto, piloto, depois um up, que a gente fala, um scale-up, onde a gente vai ter um processo industrial. É muito importante essa fase, não é verdade? Depois nós temos
Aqui também a esterilização, ó, os processos de esterilização, atuando tanto nessa fase inicial, quanto aqui para o preparo do reator. Temos aqui, nessa etapa, a seleção da matéria-prima, muito importante, e o preparo dela. Temos o bioreator industrial, onde a reação vai ocorrer, ou seja ela com enzima, ou seja ela com uma célula, né, de um micro-organismo. E aqui temos a etapa final, onde temos, então, a extração do produto e a sua purificação. Tá? Não podemos esquecer também que nós temos o tratamento de efluentes, ou seja, a gente trabalhou com processo, com certeza nós vamos ter a produção de algum tipo de efluentes que nós temos que tratar. Então, esse slide simboliza todo um processo, né, biotecnológico. Ele é muito importante vocês terem, então, essa visão geral, né? Aqui vai se enquadrar qualquer tipo de processos biotecnológicos, ok? Então, vamos lá na primeira etapa que eu havia citado para vocês, né? Formas de cultivo dos agentes microbianos, aquela primeira etapa. Então, a gente tem várias formas de cultivo. Nós temos cultivo puro, cultivo misto. Como o próprio nome está falando, quando ele é puro, a gente vai ter somente uma espécie de micro-organismos, certo? Aqui nesse caso eu dei um exemplo para vocês, produção de antibióticos. E o misto, a gente pode ter vários tipos de micro-organismos, então, atuando, onde nós temos aqui, por exemplo, tratamento de resíduos, maceração de fibras, são exemplos para vocês, tá? Da onde a gente vai tirar, então, as fontes dos agentes microbianos aplicados em processos industriais? Então, a gente vai comprar, pode-se comprar a cultura, né? Pode-se isolar de recursos naturais, pode-se obter também mutantes naturais, pode-se obter também através, então, de mutantes induzidos por métodos convencionais, ou a gente pode ter a recombinação de várias técnicas de genética. Então, aqui, eu estou mostrando para vocês, né, alguns exemplos de como a gente pode obter, então, o agente microbiano que vai ser utilizado, então, no processo biotecnológico. Quais são, então, as características desses agentes microbianos que podem ser utilizados, então, em processos industriais? Eu citei alguns para vocês. Olha só, ele não pode ser patogênico, é lógico, né? Ele tem que ser de fácil cultivo e que seja interessante não produzir subprodutos, que a gente depois vai ter que purificar isso lá no final, né? Produtividade mais alta possível, não apresentar facilidade de mutação. Então, são todas características que, quando vocês vão escolher um tipo de micro-organismo para um processo biotecnológico, vocês têm que levar em conta todos esses parâmetros aí, certo? Tá? E aí, a gente vai recordar um pouquinho as fases do crescimento microbiano, onde eu tenho inicialmente uma fase lag. Depois eu tenho uma fase exponencial, uma fase estacionária e uma fase de morte. É muito importante a gente ter o conhecimento, então, desse tipo de crescimento, o que ocorre aqui no eixo Y, a gente tem, então, o crescimento de células, né, a quantidade de células viáveis, em função aqui, então, do tempo, né? É muito importante nós termos em mente essas fases do crescimento microbiano, porque ele tem que ter uma adaptação inicialmente, depois, então, a gente vai utilizá-lo. A gente não vai pegar, por exemplo, micro-organismos que estejam na fase de morte, né? Porque o número de células de morte são maiores, então não interessa a gente trabalhar nessa fase. Então, a fase lag eu coloquei ali para vocês, né? É uma fase, então, onde a gente não há um acúmulo significativo de população, ou seja, a quantidade de micro-organismos é bem pequena nessa fase, ou seja, os micro-organismos estão se adaptando ao substrato, né? Então, a gente vai ter um número pequeno de micro-organismos, né? Nessa fase lag, então, ocorre porque as células da fase estacionárias, né, encontram-se depletadas, a gente pode dizer, de várias coenzimas, ou seja, ainda
está ainda começando a absorção dos nutrientes presentes no meio ambiente. Tá bom? Então, aí tem várias observações para vocês, né? Na fase lag também é observada quando as células sofrem traumas, por exemplo, choque térmico, radiação, isso tudo vai influenciar. Então, durante esse período, observa-se um aumento na quantidade de proteínas e no tamanho celular, ou seja, está ocorrendo toda uma adaptação. Já na fase exponencial, é uma fase muito importante, porque as células já estão adaptadas, né? Já estão absorvendo os nutrientes, sintetizando já os constituintes, crescendo e se multiplicando. Então, aqui é muito importante essa fase, então, de crescimento exponencial, ela é variável, né, com o tempo de geração do micro-organismo, isso daí vai depender do tipo de micro-organismo. Geralmente, nessa fase log, a gente tem, então, as bactérias, elas passam, então, a apresentar, a gente diz assim, um processo de comunicação denominado quorum sensing, ou seja, elas estão atuando assim, de forma, como o próprio nome diz, né, é exponencial. Então, temos, assim, um crescimento rápido, né, e também temos o produto final que a gente quer, né, já mais em quantidade pequena. Mas por quê? Porque elas ainda estão se multiplicando. Já na fase estacionária, os nutrientes já estão diminuindo a quantidade, e aí a gente pode ser que a gente tenha a produção também de produtos tóxicos, e isso já vai começando a equilibrar o meio, né? Então, nessa etapa, não há um crescimento de micro-organismos, ou seja, o número de células que se divide é equivalente ao número de células que morrem. Está aí caracterizado, então, a fase estacionária, né? Tá bom? Temos, então, a última fase, que é a fase de morte, onde temos que a maioria das células está, então, em processo de morte, certo? Ou seja, o substrato praticamente está acabando, né? E é uma fase, então, que não é interessante a gente trabalhar num processo biotecnológico com os micro-organismos já nessa fase, ok? Tá? Então, temos aí mais o gráfico mostrando, então, para vocês a fase lag, a fase exponencial, a fase estacionária e a fase, então, de declínio. Aqui eu representei em tempos por minutos e aqui o número de indivíduos. É um crescimento, então, típico de uma cultura bacteriana, aqui nesse caso, num sistema fechado, tá? Então, tá lag, né, que nós já citamos anteriormente, então, não há um aumento significativo, né, da população. Na fase exponencial, a gente já tem, então, as células adaptadas e crescendo, né? Então, tá aí. E aí, então, dentro dos processos, a gente pode ter vários tipos de comportamento, né? Eu coloquei aqui um gráfico para vocês, onde aqui a gente tem, então, a quantidade de substrato, né? Então, o substrato sendo consumido ao longo do tempo, né? Temos aqui, então, o declínio do substrato, ao passo, então, que a gente tem aqui uma fase, então, de exponencial, onde a gente tem o crescimento, né, do micro-organismos, né, o crescimento dos micro-organismos. E depois a gente começa a ter a fase, então, aqui em cima, de desaceleração, ou seja, a gente já está indo para a fase estacionária, ok? Tá? Então, tá aí o sistema estacionário, né, onde a gente já vai ter uma fase onde os nutrientes estão ficando escassos, né, e a gente começa a ter, então, uma grande quantidade de micro-organismos já morrendo. E temos no final, então, a fase de declínio, onde a gente tem uma contagem de mortos bem maior, né, que os outros micro-organismos vivos, né, tá bom? Tá? E aí a gente tem efeitos de fatores ambientais nesse crescimento também,
Vamos dar uma olhadinha, né? Quais são os fatores que podem contribuir positivamente ou negativamente, em relação ao crescimento microbiano. Muito importante, um parâmetro muito importante é a temperatura, não é verdade? Então, a gente não pode trabalhar, por exemplo, num processo biotecnológico com temperaturas elevadas. Se a gente trabalhar com temperatura elevada, a gente vai ter o quê? A desnaturação de proteínas e ácidos nucleicos. E aí não vai ter mais multiplicação, porque a gente vai estar destruindo as células, né? Então, a temperatura é um fator muito importante que influencia o desenvolvimento bacteriano, tá? Então, tá aqui, eu coloquei um gráfico bem legal para vocês, onde a gente tem aqui a taxa de crescimento e aqui nós temos a temperatura. Então, temos que ter um mínimo de temperatura, onde a gente vai ter, então, reações enzimáticas com velocidades crescentes, olha aqui, né? Depois a gente atinge uma velocidade máxima de reação, ou seja, a gente tem uma temperatura ótima, e a partir desse instante, então, a gente pode ter um declínio muito rápido, porque nós temos, então, a desnaturação da proteína, causada principalmente por colapso da membrana, ou seja, a lise térmica. Tá ok? Então, é um gráfico que representa muito bem a influência da temperatura, né, nas reações enzimáticas. Tá? Temos um outro gráfico aqui também mostrando a atuação do micro-organismo, no caso mesófilo, ou seja, a atuação do micro-organismo numa temperatura não muito alta, né? E aí temos aqui, então, a fase máxima dele de crescimento, sendo o pico, né? E ele, então, desnaturando rapidamente com temperaturas acima, nesse caso aqui, acima de 35 graus. Então, temos aqui, então, a influência da temperatura no crescimento, né, na velocidade de reação desse micro-organismo. Um outro parâmetro também muito importante que deve ser levado em conta é o pH. Né? Então, em ambientes naturais, tem uma faixa de pH de 5 a 9, que comporta o crescimento de diversos tipos de micro-organismos. E as bactérias, né, fica geralmente na faixa de um pH 7, com algumas aí variando um pouquinho. E o fungo tendendo a ser um pouquinho ácido, né, pegando então um pH menor que 5. Então, a atuação dos micro-organismos geralmente ocorre nessa faixa, em ambientes naturais, de 5 a 9, né? Tá? E aí aqui está o efeito, então, ó, do pH, uma curva, né, de crescimento, sendo a curva A, né, a curva A para fungos e a curva B para bactérias. Então, temos aqui a atuação de um fungo, né, atingindo o máximo em pH em torno mais ou menos de 4 a 5, já as bactérias já num pH mais neutro, nesse caso aqui, em torno de 7, mais ou menos. Legal esse gráfico para exemplificar tudo isso. Um outro parâmetro muito importante é a quantidade de oxigênio, ou seja, a tensão de O2. Ele é extremamente importante no desenvolvimento do micro-organismo, né? Ou ele é aeróbio, ou ele é anaeróbio, ou ele é estrito, ou facultativo, e assim vai. Então, o oxigênio ele é muito importante, né, como um parâmetro também a ser monitorado, certo? Então, o crescimento populacional é definido como aumento do número de massa, né, no caso microbiana, ou crescer, né, e a taxa de crescimento é a variação do número por unidade de tempo. Então, aí eu tenho uma taxa, então, representando, então, a quantidade de número em relação à unidade de tempo. E temos também uma outra definição de tempo de geração, que vai ser, então, o intervalo de tempo necessário para que aquela célula se duplique ou multiplique, ok? Então, são conceitos diferentes que eu acho que vale a pena a gente recordar, né? Tá? E aí eu coloquei um pouquinho para vocês um exemplo de tempo de geração para diversos micro-organismos, pode ser de 10 a 20 minutos ou até dias, isso varia, né? Esse tempo de geração pode variar.
sendo que em muitos organismos conhecidos ele varia até, às vezes, de 1 a 3 horas. E eu coloquei uma fórmula para vocês de como a gente pode, então, calcular esse tempo de geração, que ele encontra-se numa fase exponencial. E aí eu coloquei a fórmula aqui abaixo para vocês, tá? Onde esse N é o número final de células, tá? N, número final de células, N0, que é o número inicial de células, e esse N minúsculo aqui, então, sendo o número de gerações. Aí eu coloquei a fórmula aqui embaixo, tá? Onde o número de gerações vai ser igual ao log de N, que é o número final de células, menos log, né, de número inicial de células, dividido por esse número aqui, que sai lá da equação, quando a gente aplica o exponencial. Então, temos que G, tá? G é determinado por T dividido por onde? Gente, G, o nosso G vai ser, então, o nosso tempo de geração. Ok? G, então, sendo tempo de geração. Onde T é o tempo de crescimento e N é determinado, então, por essa equação aqui em cima. Opa! N é determinado por essa equação aqui em cima, onde temos o número final menos o número inicial dividido por um fator, né? Então, esse N a gente vai colocar aqui nessa equação, aqui embaixo, onde a gente vai ter o tempo de geração, que é o tempo de crescimento, tá? Dividido pelo N, que esse N representa para nós, aqui está simbolizado para nós como o número de gerações. Ok? É uma formulinha, então, para vocês calcularem isso. Medidas do crescimento microbiano. Então, o crescimento dos micro-organismos pode ser mensurado por diversas técnicas. Como que a gente vai medir isso, então, lá no laboratório? Vamos dar uma olhadinha? Tá? Então, temos por contagem de células, onde a gente vai, então, fazer essa contagem de células no microscópio, né? Então, essa metodologia envolve contagem principalmente direta nas células, no microscópio, utilizando, por exemplo, câmeras de contagem, onde a gente vai auxiliar a gente a contar, né, esses micro-organismos ali. É uma medida direta, é uma técnica rápida, mas tem também algumas limitações, como a impossibilidade de distinguir se tem vivo ou se tem morto lá dentro. Né? Então, a gente não sabe, a gente vai só contar. O que pode ser contornado pelos usos de corantes. A gente pode usar um corante simbolizando, daí fica mais fácil a gente fazer essa contagem, a gente não vai ter uma contagem errada, né? Tá bom? Mas também é um tipo que tem limitações, é um tipo de uma técnica que pode ser, a gente pode contar coisas erradas, né? E aí a gente tem também um outro procedimento, aí coloquei para vocês aqui, de células, tá? Pode ser de colônias também, envolve, então, você determinar a quantidade de células viáveis em uma amostra, né? A gente pode colocar isso, elas podem ser inoculadas em meio sólido ou não, tá? Após a incubação, então, desses meios, a gente vai ter um número de colônias, tá? E uma colônia normalmente é originada a partir de um organismo, né? A gente não vai ter uma colônia se não parte de uma célula viável, ok? Então, a gente pode também ter esse procedimento conhecido como contagem em placa, né? Então, tá aí, antes a gente viu aqui a contagem direta, né? E aqui a gente está vendo também uma contagem em placa. Então, aqui tem um outro método que a gente pode também utilizar, né, de múltiplos tubos, onde a gente faz, então, parte de uma amostra, né, onde a gente faz várias concentrações conhecidas, a gente faz, ou seja, uma diluição desses micro-organismos para que fique mais fácil a visualização dele, né? Então, temos aqui, colocamos, no caso, a mesma quantidade em todos os tubos. E aí temos, então, o crescimento, então, dessas colônias, onde fica mais fácil a gente, então, dependendo da diluição que foi feita, a contagem, então, dessas células, ou seja, dessas colônias aqui. Também é um método
muito utilizado, né, para fazer, então, a contagem desses micro-organismos aí, certo? Tá? A gente também pode fazer uma estimativa dessas massas aí, de células, determinando, então, o número preciso de micro-organismos presentes através do que? De determinar simplesmente o peso. Vai-se lá numa centrífuga e determina, então, quanto que você tem ali, né, de peso, né, seco, aquele material. É uma medida utilizada, mas não é nada preciso, simplesmente vai te dar uma ideia da quantidade de micro-organismo ali presente. E geralmente, como eu falei aqui para vocês, a gente vai fazer através de uma centrífuga, pesando então o sedimento após a gente secá-lo, né? Tá? E aí você vai ter então uma medida aproximada daquela massa de células ali. Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é a turbidimetria, ou seja, medir a turbidez. A gente vai, então, num espectro, um equipamento, ou um colorímetro, e a gente vai, então, num comprimento de onda de 660 nanômetros, onde a gente vai ler, então, ali a quantidade, mais ou menos, né, de materiais presentes. É uma metodologia rápida, fácil de ser executada, porém, a gente não vai ter noção, né, não determina direitinho isso daí, quais são as células viáveis ali dentro e tal. Só é uma medida aproximada, para a gente ter uma noção da quantidade de massa celular ali presente. Ó. E a partir também de quantificação de proteínas, também pode se utilizar, né, a quantidade de proteínas ali presentes, ou de nitrogênio, por meio de análises. A gente vai lá e determina quanto de proteína tem ali presente, a gente também vai ter uma medida aproximada da quantidade de células ali presentes. Então, isso aí tudo que eu falei para vocês foi sobre o preparo do inóculo. Né? Então, tem vários tipos, vários processos, a influência de pH, de temperatura, de oxigênio, não é verdade? Como você vai saber a quantidade de células viáveis ali? Então, isso a gente tudo viu no preparo do inóculo. Agora, então, a gente vai ver o preparo do meio. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso? Então, vamos lá. Então, como que tem que ser as características desse meio, então, de fermentação? Deve ser o mais barato possível, eu coloquei ali para vocês, ou seja, a gente tem que ter matéria-prima disponível. Não adianta nada a gente ter uma matéria-prima que dá uma quantidade enorme, uma quantidade boa de produto, mas essa matéria-prima é caríssima, não vai viabilizar o teu processo, né? Eu coloquei esse desenho aqui do lado, então, já colocando isso dentro de um reator, porque às vezes também o preparo da matéria-prima, eu vou precisar de um bioreator. Interessante isso, né? Então, em todas as fases, vou voltar de novo nesse slide. Em todas as fases, vocês já repararam que eu posso ter também um bioreator? Lógico, para preparar o inóculo, para produzir uma enzima, para produzir um determinado micro-organismo, vou precisar de um bioreator também. Então, vocês notaram que cada fase que eu estou apresentando para você não deixa de ser também um processo biotecnológico. E depois a gente vai juntar tudo isso e colocar dentro do bioreator. Então, tá aí, ó, características do meio de fermentação, mostrando também um reator para vocês, né? Então, o substrato, ele tem que atender às exigências nutricionais do micro-organismo, que a gente vai escolher, né? E auxiliar também no controle de processo, ou seja, tem que evitar espuma, ele não vai ser um substrato que vai dar problema para a gente, né? Vai influenciar no pH, tudo isso a gente tem que levar em conta quando a gente vai escolher um substrato. Ter a estabilidade durante a armazenagem, né? Não causar dificuldade de recuperação no produto, no tratamento final. Vários fatores têm que se levar em conta na hora, então, de se escolher um substrato. Ok? Tá? Então, eu posso ter, então, a nutrição de micro-organismo, eu posso ter em função, por exemplo, pode-se partir de animais, eu coloquei aqui para vocês, só uma definiçãozinha, né? O que são quimiotróficos e heterotróficos. Então,
Os quimiotróficos vão obter energia através de reações químicas. Os heterotróficos exigem fontes orgânicas de carbono. Isso acontece com os animais, de uma forma geral. Nós temos os quimiotróficos e os heterotróficos. No nosso caso, a gente vai exigir fontes de carbono, né? Isso nos animais. Aqui nos vegetais, eles têm a fotossíntese, então a gente pode definir como fotossintéticos, onde ele vai obter a energia através da luz solar, ou pode ser os autotróficos, que exigem substâncias inorgânicas, né? Eu coloquei um exemplo ali, por exemplo, as algas, tá? Temos aí as litotróficas, que utilizam compostos inorgânicos, e aí temos também as organotróficas, que utilizam compostos orgânicos, como aceptores de elétrons. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês, que são vários tipos, então, de formas para vocês conseguirem obter o teu substrato. Então, vai depender muito das condições do que você vai querer atuar. Então, dentro do teu fermentador, lógico que isso aqui que eu expliquei para vocês tem a ver com animais e vegetais, ok? Tá? E aqui, então, a gente está vendo quem são os componentes do meio de fermentação. Temos os macronutrientes, que são macro, então são moléculas grandes, né? Então são micro-organismos que precisam de fonte de carbono, de nitrogênio, oxigênio, fósforo, né? Então tá aí. Quais são as principais fontes de carbonos? Nós temos lipídios, por exemplo, né? Ácidos orgânicos, açúcares, polissacarídeos, e fonte de nitrogênio. Para que a gente precisa? Precisamos de nitrogênio, principalmente para fixação do nitrogênio em algas, em bactérias, sais inorgânicos precisamos, principalmente em fungos, em algas e bactérias. Fontes orgânicas, aminoácidos ou hidrolisados proteicos. Quem que vai usar isso? Fungos e algumas bactérias. E também temos que ter fontes de fósforos, de enxofre. Então, esses micro-organismos, todos esses nutrientes, a gente chama de macronutrientes, ok? E temos os micronutrientes, que geralmente são os sais minerais. Aqui eu dei alguns exemplos para vocês. O potássio, o magnésio, né, o ferro. Então, eles vão influenciar muito na hora do desenvolvimento celular. E temos também alguns fatores de crescimento que precisamos, que são as famosas vitaminas, né? E sem falar a água, né? A gente precisa de água para a gente ter, então, a solubilização desses nutrientes aí, com certeza. E também a quantidade de oxigênio, então, requerida. Então, todas as quantidades de micro e macronutrientes que eu falei para vocês aqui atrás, ó, tá? Vai depender do tipo, né, de classe que são, se são quimiotróficos, heterotróficos, exigem, então, fontes orgânicas de carbono, isso em animais, já em vegetais, nós vamos ter os fotossintéticos, os autotróficos, aí, então, dependendo, né, do tipo, do tipo de animal, do tipo de vegetal, a gente vai necessitar de um macro e de um micronutriente específico. Então, vai depender muito, né, da característica nutricional exigida pelo microorganismo, ok? Tá? Então, coloquei para vocês o macro e os micronutrientes. E temos também, a gente não deixa de ter, sintéticos. Ou seja, a gente vai, então, formular, a gente vai dar uma formulação, uma composição, né, bem definida, quantitativamente, eu coloquei para vocês, bem definida. A gente pode também ter meios, né, de substratos sintéticos, tá bom? E temos os complexos. Isso aqui são tudo meios de substratos que a gente pode ter, né? Contém produtos cuja composição química não é bem definida. Por exemplo, a gente pode ter extrato de carne, soja, arroz, ou seja, é um complexo, né, de nutrientes ali presentes, tá?
Geralmente, os sintéticos, os meios de cultura sintéticos são de alto custo e os complexos são os menos onerosos, né? Mas a gente também tem problemas, né? Olha aí, ó, necessitam de instalações para ajuste de composição do meio, podemos ter problemas adicionais de recuperação, purificação, tudo tem seu preço, né? Tá bom? E eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de matérias-primas, tá? Por exemplo, durante o processo de fermentação, a gente pode ter como matéria-prima o melaço, a mandioca, a mandeira. E aí, qual é o substrato? Melaço, a sacarose, né? A mandioca, a gente tem amido, a madeira, a gente tem a celulose. Então, são vários tipos de matéria-primas que vão me dar um substrato específico. As matérias-primas podem ser classificadas. Então, eu posso ter, por exemplo, matéria-primas sacaríneas, amiláceas e celulósicas. Então, eu classifiquei essa minha matéria-prima. Quais são as fontes? Monossacarídeos, amido, celulose, tá? E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, então, de uma fonte, caldo de cana, amiláceas, por exemplo, farinha de arroz, mandioca, milho, celulósicas, bagaço de cana, raspas de madeira. Então, eu posso classificar dessa forma, tá ok? E aqui eu coloquei algumas matérias-primas convencionais, por exemplo, meios e caldos. Nós temos sacarose para dar a frutose, temos de madeira a celulose também para dar a glicose, raízes e tubérculos. Eu temos o amido para ter a maltose. Então, são vários tipos, né, de matérias-primas dando para nós esse tipo aqui de nutriente. Frutose, glicose, maltose, onde a gente vai utilizar lá na fermentação, ou seja, lá no processo biotecnológico. Para isso, nós precisamos ainda degradar algumas coisas, nós temos que fazer toda uma transformação. Então, a gente chama isso de degradação de substratos pelos micro-organismos. Vamos dar um exemplo, então? Então, por exemplo, o substrato que eu quero aqui é a sacarose. Vamos ver nessa tabela, aqui a sacarose. Qual a enzima que eu vou utilizar? A invertase. Qual produto eu vou ter? A glicose. Qual micro-organismo eu vou utilizar para isso? A Saccharomyces, tá? Então, para eu ter um produto de glicose, eu vou precisar de um substrato de sacarose, o nome da enzima é invertase, né? Tá? Proveniente da Saccharomyces cerevisiae, para dar, então, o meu produto, que é a glicose, que eu vou utilizar essa glicose por um processo fermentativo, por exemplo. Certo? Tá? Posso ter um outro exemplo, olha aqui, ó, amido. Né? Que enzima que eu vou usar? A amilase. Vem da onde a amilase? Do aspergilos. Eu vou produzir o quê? Que tipo de produto? A glicose mais a maltose, que também é um substrato para a fermentação, para um processo biotecnológico. Ou seja, a gente tem que fazer toda uma degradação desse substrato utilizando o micro-organismo. Então, reparem que aqui também eu tenho um processo biotecnológico. Vocês concordam comigo? Então, tá aqui, ó. Né? Aqui eu dei um exemplo usando um tratamento químico, inicialmente, então eu posso ter processos conjugados. Eu posso ter tratamentos químicos e depois eu posso ter tratamentos biotecnológicos. Posso ter os dois, tá? Os dois biotecnológicos. Então, partindo da sacarose, amido, celulose, por um processo químico, eu vou quebrar essas moléculas todas e obter a glicose. Com a glicose, eu vou utilizar os micro-organismos e obter, através de um processo de fermentação, o etanol, que é um produto. Nesse caso, eu dei um exemplo de tratamento químico, mas aqui também poderia ser um processo biotecnológico, ok? Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos somente de matérias-primas fermentáveis, que são amiláceas, sacarinhas e assim vai, né? E dei alguns exemplos. A gente já falou sobre isso um pouquinho lá atrás, né?
Aqui eu dei mais um exemplo para vocês, então, o exemplo da sacarose, né? Então, a sacarose, temos a hidrólise, que pode ser tanto química quanto enzimática, olha ela aqui sendo enzimática, dando a glicose, e a glicose, então, sendo um substrato para a fermentação, dando um produto, sei lá, o etanol, por exemplo. Tá ok? Tá? Então, a partir da sacarose, eu vou ter uma hidrólise com glicose e frutose, e eu posso, então, utilizar esses produtos na fermentação para produzir um outro produto, tá bom? Já matéria-primas amiláceas, né? Então, aqui eu tive uma coisa mais direta, uma hidrólise, né? Já para matérias-primas amiláceas, então eu vou ter que ter também uma quebra das moléculas, né? Geralmente pode ser produzidas por, olha aqui, eu coloquei para vocês, por plantas verdes, ou seja, a gente não precisar de produtos químicos, né? Então, o amido, partindo do amido, vai se concentrar principalmente nas raízes e no grão, né? Ele não é diretamente assimilável pelas bactérias e leveduras, e eu tenho, então, que fazer um processo que a gente chama de sacarificação, ou seja, nada mais é do que a hidrólise de ligações glicosídicas, transformando, então, o açúcar, o amido, em açúcares, carboidratos. Ou seja, a gente parte de uma molécula grande, que é o amido, para produzir moléculas pequenas, né? Tá? Isso a gente chama de sacarificação. Então, tá aqui um esqueminha da sacarificação para vocês, amido, sacarificação, obtendo açúcar, e por fermentação eu tenho um produto aqui no caso pode ser o etanol. Então, o processo de sacarificação, mais uma vez, eu vou repetir para vocês, ele pode ser químico, ou pode ser biológico, ou pode ser enzimático também, né? Ou seja, com enzimas, ok? Tá? Que estão continuando mais um pouquinho, falando então do amido, aqui no caso, usando então um processo químico. Você também pode, sacarificação química, onde você vai utilizar um ácido, ou pode ser ácido sulfúrico, ou ácido clorídrico, tá? Corrosão de equipamento, degradação dos açúcares formados, né? Eu posso fazer, mas por outro lado, eu posso fazer em temperatura e pressão elevada. Então, tem as vantagens e as desvantagens da sacarificação, então, química, ok? E a sacarificação biológica, que eu venho falando para vocês, onde a gente vai utilizar um micro-organismo, né? Então, a gente pode também fazer uma sacarificação por um processo fermentativo, que a gente fala, tá ok? Então, tá aqui o exemplo, ó. O amido, na presença, então, de enzimas, né, no sistema aquoso, dando dextrina, maltose e glicose aqui no caso. Ok? Tá? Então, tá aí um processo, né, a sacarificação bioquímica, ou seja, um processo químico. Aqui um esqueminha bem rápido para vocês, né, como é que tudo isso acontece, né? Temos, então, os grãos, faz a limpeza dos grãos, aqui no caso, aqui o malte, né? Então, a gente vai ter a maceração do malte, tá? A gente vai pôr água e o grão, a gente vai pôr uma proporção de 3:1, vamos deixar numa temperatura de 10 a 12 graus, nós vamos ter uma germinação, ou seja, começar a se atuar os micro-organismos, e aí a gente vai ter, então, o malte verde e o malte seco, né? Olha aqui, ó, temos o malte, produzindo, então, o malte, tá ok? Tá? E temos, então, partindo também do amido, um outro tipo, né? Nós temos o amido, fazemos uma hidratação, um cozimento, e aí a gente tem a goma do amido, e a gente tem, então, pode-se obter, então, por dois processos distintos, né, matérias-primas diferentes. Ok? Então, temos aqui a sacarificação pelo malte, né? Então, temos aqui obtenção pelo amido, também tem todo o preparo do amido, ok? Temos, então, primeiro o preparo do malte, temos o preparo do amido, depois, então, que a gente vai fazer essa inoculação aqui, no caso desses micro-organismos, aqui, para a gente obter, então, o processo de sacarificação,
Deu para entender? Tá? Então tá. A matéria celulósica também a gente vai ter que fazer uma hidrólise. A gente aprendeu que quando a gente tem amido, a gente tem que primeiro fazer hidrólise. Na verdade, então nem sempre as matérias-primas já estão disponíveis para o processo fermentativo. A gente tem que fazer uma hidrólise. Então, a gente viu lá atrás, no caso, a gente falou da sacarose, também a gente fez uma hidrólise pela invertase. Depois nós falamos do amido, onde a gente fez também uma hidrólise do amido. A gente pode utilizar o malte, ou pode utilizar direto uma enzima, milase. E aqui agora a gente está vendo a terceira matéria-prima, que pode ser provinda de celulose. Também nós vamos ter aqui 3 processos, pode ser então química, enzimática e microbiológica. Tudo isso que a gente está fazendo então é para se hidrolisar, ou seja, quebrar as matérias-primas para se obter então, para se colocar ela dentro do bioreator na hora, então, do processo fermentativo. Então, eu tenho que quebrar essas moléculas. Não adianta eu colocar o amido lá dentro, não adianta eu colocar o açúcar lá dentro direto, eu tenho que sempre preparar todas essas matérias-primas anteriormente. Tá bom? Então, tá aí, ó. Eu posso usar, então, resíduos de madeira, né, para fazer essa fermentação. Tá ok? Tá aí, ó, a conversão, então, da celulose, né, a gente vai, então, quebrar essas moléculas, né, olha, é difícil, não é muito fácil, a gente obter, então, matéria-prima através da celulose, não é fácil, tá? Porque nós temos lá uma coisa importante, que são as ligninas, né? Então, dificulta a gente fazer a hidrólise desse material aí, não é muito fácil, tá? Porque a lignina está ali presente. Podemos fazer a hidrólise ácida, como a mesma coisa dos anteriores, né? Temos as vantagens, proporciona um meio agressivo, degrada os açúcares e assim vai, danos ao equipamento, tá aí. A enzimática é o melhor caminho, né? Onde a gente vai ter, então, um pool que a gente fala de enzimas eficientes. E aí, então, um esqueminha para vocês, olha, matéria-prima também, a gente tendo que fazer um pré-tratamento, tirando, então, toda a lignina, olha aqui, ó, que a gente chama de deslignificação, tira a lignina, aí nós temos a celulose cristalina, aí a gente pode ter uma hidrólise ácida ou enzimática, e vamos obter a glicose, a mesma coisa dos anteriores. E aí a glicose que a gente vai colocar lá dentro do processo fermentativo para a produção do álcool, nesse caso aqui, tá ok? Mesma coisa acontece com os anteriores, tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês que no Brasil torna-se interessante a gente usar quem? O bagaço de cana. A gente tem bastante, né? Então, tem bastante quantidade e a gente pode, então, usar ele como então, uma fonte de uma matéria-prima. Eu coloquei alguns teores aqui para vocês, olha lá, ó. De celulose de 40 a 45, de hemicelulose de 20 a 30, de lignina de 25 a 45. Então, essa é a composição média do bagaço de cana-de-açúcar. Ok? Pronto. Chegamos, então, ao bioreator, né? Então, primeiro a gente viu toda essa prepara do inóculo, depois nós vimos agora todo o preparo do meio, onde temos moléculas grandes, tivemos que quebrá-las, né, para ter a glicose ou a frutose. Então, ela pode ser quebrada tanto pelo processo químico, pelo processo bioquímico ou enzimático, não é verdade? São várias fontes de matéria-prima, mas ela tem que ser preparada. Dentro desses processos, a gente viu processo químico e vimos também processos biológicos. Então, aqui também temos processos biotecnológicos para o preparo do meio, ou seja, transformação da matéria-prima. Tá ok? E agora chegamos, então, ao bioreator. Ok? Vamos lá. Então, bioreator é onde ocorre a reação, ou seja, onde toda aquela matéria-prima que vocês estudaram, todo o preparo, ela vai ser, então, catalisada, ou seja, a gente vai ter os micro-organismos ali atuando, né, que a gente chama de biocatalisadores, para a produção de um produto. Pode ser utilizado tanto enzimas quanto células vivas, ok? De células vivas podemos ser micro-organismos,
provenientes de micro-organismos, provenientes de animais, provenientes de vegetais, ou seja, precisamos dessas fontes de células ali presentes para que ocorra, então, a reação, ok? De células vivas, então, a gente tem os micro-organismos, né, ok? Esses micro-organismos são os bioreatores mais utilizados, utilizando então micro-organismos, são empregados já há muito tempo, desde a época de década de 40, e aí a gente tem a produção de vários tipos então de produtos, que temos então enzimas, antibióticos, vitaminas, tá? Então, bioreator é onde ocorre a reação, ok? Então, vai depender muito do tipo do processo, dos agentes biológicos empregados, a gente pode fazer vários tipos de classificação, tá? E também nós temos que ter todo um controle do processo, aqui no caso, calor, agitação, um monte de coisa, a gente vai ver tudo isso. Então, exemplos de micro-organismo, eu coloquei alguns aqui para vocês, leveduras, né, fungos, tipo de biocatalisador, que não deixa de ser um micro-organismo, né? Um micro-organismo, células animais ou vegetais, ou seja, são células que vão promover a reação. E aí, tipo de processo, a gente vai ter, então, uma elevada concentração celular, ok? Então, tá aí para vocês. Então, eu coloquei o desenho ali de um reator para vocês, geralmente o tipo de material também é muito importante, a gente tem que ter ele, geralmente eles são, para a gente ter uma boa esterilização, eles são de aço inox, porque a gente precisa fazer esterilizações drásticas para esterilizar bem o meio, né? Tá? Cerca de 90% dos reatores utilizados industrialmente são reatores de tipo de mistura, ou seja, a gente com agitação, a gente chama isso na engenharia química de STR, né, que vem lá do inglês, são agitados mecanicamente. Então, há um grande interesse por outros tipos de reatores, mas na maioria dos processos ainda se encontram em escala de bancada ou semipiloto, tá? Então, vamos ver, dar uma olhadinha aí, ó. Então, quando eu tenho um reator pequeno, um reator médio, um reator grande, vamos dar uma olhadinha na capacidade, ou seja, no volume. Então, quando eu tenho um reator de 1 a 2 metros cúbicos, geralmente eu vou utilizar ele para quê? Lá naquela primeira etapa que a gente estudou, cultivo de patógeno, cultivo de células, normalmente para a produção, então, de substâncias também ligadas à saúde, ou seja, quanto menor o reator, maior eu vou ter um controle dos parâmetros de esterilização, de higienização, né, de higienizar tudo isso, controle dos parâmetros, quanto menor, mais fácil o controle. Aí eu tenho, por exemplo, um reator de tipo médio, onde aí eu vou utilizar para produção de enzimas, antibióticos, vitaminas, e temos também reatores enormes, com 1.000 metros cúbicos, onde processos que exigem pouca asepsia. Aqui, no caso, eu posso citar para vocês a fermentação alcoólica, ou um tratamento biológico de resíduos, né? Imagina, olha a quantidade disso tudo, tá bom? Temos, então, vários tipos de classificação desses processos bioquímicos. Quanto ao catalisador, podemos ter células vivas e enzimas. Quanto à diversidade, podemos ter cultura pura e mista. Quanto ao desenvolvimento do agente microbiano, ele pode se desenvolver em superfície ou em profundidade. Aqui eu dei um exemplo para vocês de reatores, né, onde ocorre o cultivo dos micro-organismos em superfície, geralmente é feito em sistemas semissólidos, né, e aí tá as bandejas que vocês estão visualizando na figura, onde o micro-organismo, o reator, então, vão ser bandejas, né, tá bom? Tá. Quanto à distribuição do agente microbiano, né, esse agente microbiano, ele pode estar livre, pode estar imobilizado, pode estar confinado. Tem várias formas de colocar esse agente microbiano dentro do bioreator, ok? Quanto à tensão de oxigênio no bioreator, pode ser aeróbio ou anaeróbio, que é sem aeração. Então, tem várias formas de você classificar um processo bioquímico utilizando, então, um bioreator.
tá? Classificação, então, quanto à cinética, se temos um crescimento associado, se temos um crescimento semi-associado ou não associado, quanto à forma de condução, se ele vai ser embatelada, ou seja, descontínuo, a gente vai, prepara tudo, faz, tem tempo, tarará, parou, produto, parou tudo. Ou pode ser uma batelada alimentada, ou seja, eu vou alimentar, né, faço a reação e retiro o meu produto, ou eu posso ter ele de forma contínua, ou seja, entrando e saindo o produto. Tem várias formas de você classificar, então, a condução do processo, a gente vai ver isso, ok? Tá? Então, os equipamentos que são utilizados, né? Um bioreator pode ser um LMEA. Dentro do laboratório, a gente tem um LMEA, né? Onde a gente tem um controle ou não de temperatura. Ou seja, lá atrás, quando eu falei para vocês, né? Onde a gente tem o início de tudo, onde a gente está preparando os micro-organismos, passando ele da fase, então, lag, ou seja, naquela fase, né, para a fase estacionária, a gente vai precisar disso tudo, vai precisar de equipamentos e não deixa de ser um bioreator, ok? Já os fermentadores, então, aqui são propagadores, a gente chama esses equipamentos de propagadores, né? Ou seja, geralmente eles são em escalas menores. Já os fermentadores, a gente chama isso já de uma escala maior, que são as dornas, né? Onde vai ser feito todo o monitoramento ali, no caso, vai se registrar temperatura, serpentina. Então, a gente chama isso de fermentador. E aí tem um exemplo de um fermentador, a gente vai ver mais isso para frente, completo, né? Onde temos aqui uma agitação, olha, ok? Temos agitadores, tudo isso aqui é muito bem estudado, tá? Onde temos o controle do pH, ou seja, temos vários controles aqui dentro, tudo muito bem estruturado, controle de temperatura também é feito, né? Então aqui temos a foto de um fermentador, ok? Quanto ao material de construção, ele pode ser de madeira, de aço ao carbono, aço inoxidável, papapá, pode ser de vários materiais, tá? Várias coisas podem ocorrer. Tá? Então, isso aqui a gente já viu, né, o tipo de biocatalisador, que ele pode ser com célula, pode ser, então, leveduras, bactérias, ou pode ser enzimas, é um processo enzimático, isso a gente já viu. Tá? Também. Agora, isso aqui é importante, ó. Classificação dos bioreatores. Os micro-organismos, eles podem estar presentes dentro do bioreator no formato livre ou imobilizado. Livre, ele fica livre lá, solto. Imobilizado, ele vai estar, então, fixado em algum suporte. Quem são esses suportes? Suportes pode ser plástico, madeira, várias formas, ou seja, de suportes onde os micro-organismos vão ficar aderidos. Então, a gente chama isso daí de imobilizados, ok? Tá? Aí, a classificação dos bioreatores em relação à forma de agitação. Ela pode ser mecânica ou pode ser pneumática. O que é mecânica? Nós temos agitadores, né, onde a gente vai agitar com o agitador mesmo, a gente chama isso aqui, esse processo é mecânico. Já a pneumática, com ar, né, então a gente vai promover uma agitação dentro do bioreator, através, então, de injeção de ar. Então, tá. Então, agora a gente vai entrar numa classificação de bioreatores, nós vamos dar uma olhadinha nos tipos de bioreatores que existem, ok? Então, esse esquema é um esquema geral, onde temos bioreatores, reatores na fase aquosa, ou seja, submersa, e reatores não aquosos em semissólidas, que a gente deu uma olhadinha bem rapidinho lá, que pode ser bandejas, né, tá? E aí a gente tem, então, com as células livres, que a gente acabou de estudar, ou imobilizada, ou confinadas, ou seja, dentro de uma casinha, né, confinada dentro de um reservatório. Bom? Então, dentro dos classificados como enzimas livres,
tá? A gente tem agitados mecanicamente, pneumaticamente, pistonado, estático. Dentro das células imobilizadas, nós temos o fixo, o fluidizado. Dentro dos confinados, nós temos as membranas. E lá no estático, então, na fase então, não aquosa ou semissólida, nós temos as bandejas, nós temos tambores rotatórios, temos leitos fixos e temos também leitos fluidizados. Vamos dar uma olhadinha nisso agora? Então, vamos lá. Primeiro, então, pegando essa primeira parte aqui de bioreatores, reatores em fase aquosa ou submersa, com enzimas livres, ok? Primeiro, para a gente ver, então, dar uma olhadinha, agitados mecanicamente. Então, vamos dar uma olhada. Então, temos aqui exemplos de bioreatores, né, onde temos aqui, a gente chama isso de pás, né, ou seja, aonde vai se agitar, tá? Aí a gente tem aqui todo o dimensionamento do bioreator. A gente chama essas placas aqui do lado, olha, onde eu estou mostrando para vocês, essas placas aqui são chamadas, então, de chicanas. Para que servem essas chicanas? Essas chicanas é para não haver a formação de vórtices. Por quê? Não é recomendável. Quando a gente tem um vórtice, significa que a gente não está tendo uma agitação homogênea, tá? Então, a gente coloca, assim, então, essas barras laterais nos bioreatores para não deixar formar, então, os vórtices. Então, aqui eu coloco para vocês vários tipos de agitadores, eles podem ser com fluxo radial, como estou mostrando aqui, ó. Aqui eu coloco exemplos, né, de turbinas, né, olha só, esse tipo de turbinas, então, vão promover fluxo radial, ó, como o próprio nome está falando, saem formas, então, uma forma radial. Né? Temos também outros tipos de agitadores, de hélice, por exemplo, que vai promover um fluxo axial dentro do bioreator, tá? Ok? Tudo isso é feito para a gente homogeneizar o máximo possível, deixar ele em condições ótimas, né? Dispensar os gases, ou seja, melhorar a agitação, fazer com que ocorra melhor a transferência de oxigênio, tudo isso é para promover. E tem aqui, então, os pneumáticos, como eu havia dito para vocês, então é por bolhas de ar, né? A gente vai promover aqui, ó, então, o airlift, ou seja, a gente vai introduzir de forma, a homogeneidade vai ser em função da injeção de ar, borbulhamento de gás, como está escrito aqui. Então, vai apresentar menor tensão de cisalhamento, tá ok? Movimentação, todos eles tendo, então, vantagens e desvantagens, ok? Tá? Temos também por fluxo pistonado, ou seja, um reator de forma contínua, olha só, onde a gente vai introduzir o meio, o inóculo, ó, tá? Então, portanto, uma variação de nutrientes ao longo desse reator. Então, ele trabalha de uma forma contínua, a gente chama isso de fluxo pistonado, onde aqui eu tenho uma concentração inicial, diferente, por exemplo, do meio do reator e na saída. Então, esse gráfico aqui mostrando, então, o consumo com o tempo de substrato, a formação, então, de células também, e a formação do produto em função, então, do tempo, ao longo do comprimento do reator. Tá ok? Então, é um outro tipo de bioreator, a gente chama de fluxo pistonado plug flow, tá? E aí tem o estático, onde é feito, então, em bandejas, né? Os reatores são nada mais do que bandejas, são bastante limitados, porque, principalmente na condição de transferência de oxigênio, é um outro tipo também de bioreator. Vamos dar uma olhadinha agora com as células imobilizadas. Então, lembra que eu falei para vocês que os micro-organismos vão ficar aderidos em materiais cerâmicos, vidros, sílicas, plásticos, tá? Então, eles ficam imobilizados.
Aí eu coloquei um exemplo para vocês, então aqui nós temos os suportes, onde estão os micro-organismos, onde vai promover o crescimento microbiano nesses suportes, a gente chama isso da formação do biofilme, tá? Então, olha, nos reatores de leito fixo, é um leito fixo, não há movimentação de partículas, né? Nos quais o biocatalisador está imobilizado. Então, entra o meu substrato aqui na parte inferior, saindo o meu produto na parte superior, e aqui dentro, então, meu leito, a gente fala que é fixo, não vai haver movimentação do leito. Já um leito fluidizado, a gente vai ter a movimentação do leito, eles vão se movimentar esses pellets, né, essas partículas de cerâmicas, e geralmente essa fluidização, ela pode ocorrer pela injeção de ar, geralmente, que é um gás inerte, e também ela pode ocorrer pela corrente de recirculação do líquido, a gente fica recirculando o líquido aqui dentro. Então, isso chama-se leito fluidizado, tá? Passando, então, para as enzimas, então, agora confinadas, elas ficam, então, dentro de membranas, elas ficam dentro, então, de uma cavidade, né? Ela fica dentro de uma cavidade. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês, né, de placas de membranas, onde dentro dessas membranas as células vão ficar, então, confinadas, ok? Também é um outro tipo de reator em membranas planas ou membranas ocas. São vários tipos de membranas que podem, então, alojar esses micro-organismos. Aqui um exemplo de membrana plana, então, aqui, então, ficando fixado os micro-organismos dentro dos poros das membranas, entrando, então, o meio e aqui a saída do produto. Outro tipo também de configuração de membranas, né? Tá? Vamos dar uma olhadinha, então, em reatores em fase não aquosa, ou seja, em semissólido, né? Geralmente, eles vão se caracterizar, é uma fermentação, a gente chama semissólida, se caracterizam, então, pela ausência de água livre, ou seja, de 30% a 80% de umidade. São realizados em bandejas, geralmente, né, onde ocorre condições de transferência de oxigênio, tá? Aqui, nesse caso, eu estou dando exemplo de bandejas estáticas. Pode ocorrer, então, de forma rotatória, ou seja, são reatores, onde vai como se fosse um tambor rotatório, e ali dentro, então, fica havendo a transferência de oxigenação e homogeneização do meio através da agitação. Isso aqui é muito utilizado para a produção de fertilizantes, tá? Muito utilizado. E temos também um leito fixo, onde a gente vai passar ar ou gás inerte por essas partículas aí, tá? É um outro tipo, então, de bioreator, tá? E também pode ocorrer um outro tipo de leito fluidizado, que no caso aqui pode ser gás e sólido, onde eu vou passar, então, esse gás, né, com uma elevada vazão, para melhorar, então, a transferência de massa no sistema, tá? É uma outra configuração também. Então, não esquecendo que a gente está tudo aqui em meio sólido, tá ok? Tá? Então, como que a gente vai selecionar um bioreator? Natureza do biocatalisador, propriedade do meio de fermentação, parâmetros bioquímicos do processo, tudo isso que a gente estudou. Então, como que eu vou selecionar? Vai depender do que eu vou querer, né? Qual o resultado que eu vou querer, o tipo de produto que eu vou querer, né? Tudo isso a gente tem que se levar em conta na hora de se escolher um bioreator, um bioreator. Se ele é aeróbio ou anaeróbio, se ele é sensível ao calor ou não, então qual é a taxa de transferência de oxigênio, tudo isso a gente tem que se levar em conta quando a gente vai escolher um bioreator, tá? As formas de condução também de um processo fermentativo, ela pode ser feita de várias formas. Eu vou apresentar algumas configurações para vocês terem uma ideia.
Vamos dar uma olhadinha nesse daqui, no cultivo descontínuo, por exemplo. Vamos dar uma olhada nas figuras que ficam mais fácil. Então, numa forma descontínua, a gente já viu esse gráfico. A gente vai ter, então, a concentração do substrato decaindo com o tempo, do produto elevando, e uma quantidade razoável ainda de célula sendo processada, né? Mas de uso moderado. Então, tá aqui, ó, tá? Então, a gente está vendo o primeiro, ó, cultivo descontínuo, tá? Descontínuo. Como que ocorre isso? Vamos ver aqui pelo esse desenho, que fica mais fácil. Então, inicialmente, tá? Eu tenho um reator, um bioreator, ó. Nesse tipo de processo, uma dorna inoculada e o material de fermentação nessa dorna, após um determinado tempo, tá, de propagação, ele é entregado parcialmente para dar partida na segunda dorna. Então, eu começo o meu processo por aqui, depois de um determinado tempo de fermentação, eu paro o meu processo e passo parte desse material para uma segunda dorna. A gente chama isso de corte, tá? E assim sucessivamente. E assim sucessivamente até eu completar os meus volumes. Ou seja, de uma dorna eu passo parte para outra, depois eu faço novamente a minha complementação do meu substrato. Olha aqui, ó, na fase 3, ó, tá? Na fase 3. Então, inicialmente, eu tenho uma dorna, passo parte para outra dorna, que está representada, então, a fase 2. E essas duas dornas, então, que essa é essa, né? Essa fase 2, e essa aqui é a fase 3, então, completando, e assim sucessivamente. Então, a gente fala que isso é um processo descontínuo com cortes, tá? Então, são sequências diferentes que são empregados na empresa, tá? Então, tá aí, né? O número de cortes não pode ser ilimitado, a gente tem uma certa limitação para isso. Temos fatores que podem causar problemas, né? Olha lá, rendimento, qualidade do produto. Então, tudo tem suas desvantagens. Temos, então, também um processo descontínuo com a recuperação do inóculo. Ou seja, vou recuperar o meu micro-organismos através, talvez, de um processo que vai ocorrer uma centrifugação, alguma coisa, uma sedimentação. Então, vamos dar uma olhadinha num esquema sobre isso. Processo descontínuo com recuperação. Então, eu tenho lá uma dorna, ou seja, um tanque de fermentação, né? Vou parar o meu processo, né? Aliás, esse daqui é um processo descontínuo, né? Ele vai parar o processo, tá certo? Vai parar o processo, vou deixar decantar, parte, então, desse meu micro-organismo vai ser retirado pela parte inferior da dorna, tá? Tem aqui, que a gente chama isso de vinho, é muito chamado na empresa de vinho, ou seja, são os micro-organismos. Faço uma centrifugação, adiciono muitas vezes coisas, né, mais substrato a ele, e eu faço, então, um reciclo dessas leveduras. Ok? Volto de novo. Então, tá aqui. Processo descontínuo com recuperação do inóculo. Eu vou reutilizar esse inóculo. Tá? Ok? Tá? Temos também processos semidescontínuos. Vamos dar uma olhadinha no semidescontínuo? Opa, aqui o semidescontínuo. Então, nesse processo, uma dorna ela vai ser carregada, adiciona-se o inóculo, procedendo à fermentação. Ao término da fermentação, a gente vai tirar uma parte do vinho, ou seja, do teu produto, adicionando-se a seguir o igual volume do mosto novo e produzindo um novo processo, ou seja, parecido com aquele primeiro que eu mostrei para vocês, né? Então, dou entrada no processo, ocorre a fermentação, paro, retiro o meu produto e parte, então, desse mosto, eu vou adicionar novamente o meu substrato e vou repetir o processo. Esse procedimento é possível de se repetir durante meses consecutivos, antes que o rendimento diminua, né? Então, vai chegar uma hora que vai ter que preparar novamente outro inóculo e se adicionar ali.
tá? E um processo contínuo é quando eu entro, então, sempre com o meu substrato e sempre estou retirando o meu produto. Então, a gente chama isso aqui de processo contínuo. A entrada é contínua, sempre eu estou colocando substrato e sempre eu estou removendo produto ao mesmo tempo. Então, vocês estão vendo que tem várias formas. Tem contínuo, semicontínuo, tem batelada, tá bom? Outro tipo de processo contínuo, uma outra configuração. Eu posso sair, né, dessa dorna, o que sai dessa dorna eu adiciono numa segunda dorna, o que sai dessa segunda adiciono-se numa terceira, e eu vou ter o vinho. Então, são vários tipos de configurações que tem-se na empresa, tudo isso é muito bem calculado para se ter um melhor rendimento possível. Aqui vários tipos, olha, onde eu tenho aqui a entrada do meu substrato, ou do mosto, saída, né, saída, tudo entrando novamente em outras dornas de fermentação ou em outros bioreatores, promovendo novamente uma segunda etapa de fermentação, e aí, então, retirando o seu vinho, tá? E aqui, uma outra configuração. Olha só, que interessante. Nessa primeira etapa é parecido com essa aqui, né? Essa primeira etapa é parecida, só que numa segunda etapa, o que sai então da terceira dorna entra na quarta, na quinta e na sexta sucessivamente. Então, são outras configurações de um processo contínuo, tá? Então, temos vários tipos de configuração. E temos também o descontínuo alimentado, ou seja, o que será que é esse descontínuo alimentado? Eu ponho o meu inóculo, ponho o meio, tá? Coloco o meio de cultura, espero fermentar, retiro parte do fermentado, adiciono-se novamente, ou seja, é um descontínuo alimentado, é um processo descontínuo, semelhante ao de batelada que a gente viu lá atrás. Só que com o passar do tempo, coloca-se substrato em pequenas proporções, tá? E se a gente for estudar o gráfico, a gente vai ter um comportamento dessa forma, olha, eu estou adicionando o substrato com o tempo. Depois eu posso ter um consumo de substrato com o tempo. Então, aqui eu não tenho um declínio. Lembram disso? Lá no batelada, a gente tinha um declínio do substrato com o tempo. Aqui não, eu vou ter um aumento, porque eu estou adicionando, depois eu vou ter uma diminuição de substrato, tá? Então, são comportamentos diferentes de bioreatores, tá? E aí eu coloco para vocês monitoramento de processos físicos, químicos e biológicos. Alguns físicos para vocês. Tempo, temperatura, atividade de água, vazão de gás. Químico, pH, acidez, oxigênio dissolvido, oxigênio na fase gasosa. Biológico, medidas de crescimento, quanto tem de biomassa, medidas de contaminação, tá bom? Então, olha, já falamos do preparo do inóculo, já falamos preparo do meio, já falamos sobre os bioreatores, configurações de bioreatores, tipos de bioreatores, e finalizando, então, nós temos a recuperação do produto. Muito importante essa parte, concordam comigo? Então, vamos lá. Então, a gente chama isso, lembram lá do início que eu falei para vocês? Processo downstream, ou seja, após, então, o processo biológico ter ocorrido, biotecnológico ter ocorrido. Então, nós temos temos várias etapas, né, diferentes que a gente pode ter, porque a gente precisa de um grau de purificação lá no final. Qual processo nós vamos usar? Uma filtração? Se for uma filtração, pode ser, né, uma filtração a vácuo, uma centrifugação, pode ser um isolamento primário, que pode ser usado uma dissorção ou uma precipitação, pode ser feito também uma purificação, podemos ter então uma extração líquido-líquido, precipitação fracionada, cromatografia, podemos ter isolamento de um produto final, podemos, através do quê? De cristalização, liofilização. Então, são várias etapas,
São vários processos envolvidos no isolamento e purificação de um processo, tá? Eu posso usar a filtração, eu posso usar um isolamento primário, eu posso usar uma purificação, vai depender, então, do grau de pureza que você quer no final. Então, são vários tipos de processos, ok? E também como eu vou querer esse meu produto final, eu vou querer ele liofilizado, eu vou querer ele no estado sólido, no estado líquido, tá? Então, aqui de filtração, eu coloquei também a microfiltração, que vocês podem utilizar, ou seja, processos com membranas. Eu também posso utilizar o isolamento primário com outro tipo de filtração, que chama-se ultrafiltração. Então, tá aqui, ó. Vou apresentar para vocês bem rapidinho um processo muito utilizado hoje em purificação de processos biotecnológicos, que são os processos com membranas. Que são processos com membranas? São processos que têm uma barreira física, ou seja, vou separar por um processo físico. Ele é muito importante, porque a gente não vai usar temperatura, a gente não vai ter degradação. Então, temos aqui a membrana, né? E em cima aqui nós temos a alimentação, e temos, então, o retentado, que a gente chama de concentrado. O que ficou pela membrana, a gente concentrou. O que passou pela membrana, a gente chama de permeado, tá? Então, geralmente, o permeado é o produto que vocês querem, mas nada impede de ser também no concentrado, ou seja, eu quero concentrar o meu produto, né, e remover alguma coisa lá. Então, é um mecanismo que faz uma exclusão por tamanho de partículas, tá? Então, a gente tem essa interação, esse mecanismo de separação. Tá bom? Então, podemos fazer vários tipos de transporte, pode ser transporte difuso, convectivo, isso aí é entrar no mundo das membranas. O que interessa para vocês é saberem que existe, então, processos com membranas para separação, purificação do teu produto final de um processo biotecnológico, ok? Tá? E aqui, então, finalizando, eu coloquei para vocês perspectivas da biotecnologia, ou seja, o que se vem por aí, né? Esperamos que venham, então, vacinas de DNA, onde promova baixa toxicidade para nós, né? Estabilidade, plantas transgênicas para a produção, por exemplo, de fármacos, anticorpos vegetais, vacinas comestíveis, ou seja, quais são as perspectivas da biotecnologia? A gente espera muita coisa com a biotecnologia que vem aí no futuro, né? Infelizmente, o Brasil ainda está um pouco atrasado nessa área de biotecnologia, mas a gente está avançando pouco a pouco em relação às outros países que estão bem mais avançados em processos biotecnológicos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da aula. Vou deixar o material para vocês também trabalhar um pouquinho mais ainda em todo o material que a gente viu aqui na aula e que vocês tenham aproveitado muito bem a aula. Meu muito obrigado.